Santo André, toda semana trazendo um assunto diferente para compartilhar entretenimento, conhecimento e muito aprendizado a ser construído junto. Toda semana um assunto que muitas vezes vocês vêm me pedir, e essa semana um assunto que há algum tempo pessoas como colegas, professores, amigos e o público em geral que me pede sobre a construção da língua portuguesa na formação do jovem leitor. Um assunto muito importante, que para tratar dele, trouxe aqui duas preciosidades, pessoal. Um casal de ouro, professor Sérgio e professora Cida Cinca. Muito obrigada pelo prazer de vocês estarem aqui, pela presença de vocês. Juliana, eu que agradeço, muito obrigada. Esperamos aí contribuir bastante para que a língua portuguesa chegue aos nossos leitores. Com certeza, com certeza. E da mesma forma, agradeço a oportunidade, agradeço a Juliana por poder falar alguma coisa sobre a Sérgio, língua portuguesa. Para mim é que é um grande prazer ter vocês aqui, de verdade. Obrigado. Professor Sérgio, professora Cida Cinca, há anos falam sobre o assunto da língua portuguesa, eles nos inspiram a querer estudar e ler muito mais, gente. Vocês vão conhecer e vão se inspirar assim como eu me inspirei, mas para que vocês entendam um pouquinho sobre a carreira de cada um, eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho. Cida, por gentileza, professora, conta um pouquinho como é que a professora Cida chegou ao que é hoje. Na verdade, eu sou professora, né, de língua portuguesa, e a dificuldade, hoje o meu maior interesse como professora é desmistificar a dificuldade de se aprender a língua portuguesa, né? Existe uma diferença muito grande entre a língua formal, a língua informal, vamos dizer assim, né? Aquela que nós usamos no nosso dia a dia, aquela que nós usamos para nos comunicar e aquela que nós precisamos aprender na escola. E isso afasta o aluno do aprendizado da língua portuguesa. Então, há o interesse em criar maneiras diferenciadas de fazer essa língua portuguesa chegar aos nossos alunos e formar os nossos leitores é o que me encanta como professora de língua portuguesa. Puxa vida, Cida, que coisa mais, que introdução mais linda! E você, professor Sérgio, conta um pouquinho pra gente a sua carreira até hoje. Bom, eu professor já faz uns 30 anos. Puxa. E sempre gostei, né, de lecionar, né, de explicar de uma maneira diferente a língua portuguesa. Antônio Wise, o grande filólogo, já dizia na década de 60, o problema não está na língua, está na maneira de se ensinar essa língua. Nossa. Como a Cida falou. Então, a língua portuguesa é difícil? Não sei. O japonês é difícil? Qualquer língua histórica tem as suas especificidades, né? A meu ver, o grande problema está em como transmitir a língua portuguesa. Nossa. Né? É a maneira e o professor precisa ter estratégias diferenciadas de mostrar ao aluno a importância da língua portuguesa, porque do contrário, se o aluno, vamos falar do Enem, se ele não conhecer a língua portuguesa, a primeira competência do Enem é o domínio da língua formal escrita. Uma coisa, nossa, professor Sérgio Cinca, professora Cida, percebo que vocês têm um pensamento muito comum os dois, né? A língua portuguesa, e eu como professora também de língua portuguesa, eu noto que falta uma coisa que você transpareceu na sua fala. Falta muitas vezes o professor colocá-la de uma maneira que o aluno tenha interesse, tenha vontade de se entreter, de compreender as regras, até mesmo para fazer um bom uso delas, não é? Sim. E hoje, com tantos meios de nos comunicar, nós percebemos que a língua nem sempre é transmitida da forma correta. E vocês, sempre preocupados com isso, inclusive escreveram muitos livros, né? Professora Cida, o que fez, né, além de toda essa preocupação, quando muito moça, pensava já em ser professora de língua portuguesa?
eu não digo de língua portuguesa, mas os caminhos foram me levando a isso, né? Na realidade, eu sempre usei a escrita, na realidade, eu sempre usei a escrita desde muito jovem como um ato de rebeldia, vamos dizer assim, né? Rebeldia no sentido de exigir os meus direitos ou movimentar uma sala inteira, às vezes, em prol de um determinado objetivo, de um determinado, vamos dizer assim... a vontade. Exato. Então, assim, eu usava a escrita com esse objetivo. Puxa vida. Né? E, então, o escrever, para mim, ele foi se tornando cada dia mais importante. Né? Porque como que eu vou conseguir convencer as pessoas de que eu estou certa, ou de que aquele é o caminho para a gente, para conseguirmos determinadas coisas? Como que eu vou conseguir convencer as pessoas se eu não souber usar a língua portuguesa? Se eu não souber escrever? Perfeito. Né? Então, e esses caminhos foram me levando aí a me tornar hoje professora. Nossa, que coisa mais linda. E assim, tive bons professores de língua portuguesa também. Inclusive, assim, se você me permite até me falar, o meu professor de português que me marcou muito, que inclusive foi numa ocasião um professor que tinha muito conhecimento, que eu acho que esse exemplo até serve para os nossos professores hoje. Ele tinha muito conhecimento, mas ele tinha dificuldade de passar para nós, alunos, aquele conhecimento. Puxa vida. Ou seja, nós passávamos ali 50 minutos na sala de aula, mas chegava no final a dúvida. Aí um dia, como a Cida era rebelde, eu combinei com os meus colegas de sala que nós íamos... E esse professor ele era muito assim, sério, né? Então não dava assim, muita abertura para nós. Mas eu combinei com a sala que nós íamos, assim que eu chegasse na sala, nós íamos chegar e explicar para ele que gostávamos dele, mas não conseguíamos entender o que ele ensinava. Todo mundo concordou, Juliana. Chegou na sala, pronto. O professor chegou, professor João, o professor chegou, falou, falei, professor, temos um assunto que nós queremos discutir com o senhor. Aí falei tudo. Só que eu me vi sozinha, porque aí ninguém teve coragem, porque ele era um professor muito sério. Me deixaram na mão. Só que esse professor chegou para mim depois e falou, eu entendo perfeitamente o que você fez e agradeço. Porque ninguém até hoje chegou para mim e me explicou isso. E eu sei perfeitamente que eles concordaram com você. Nossa, que nobreza da parte do professor de valorizar. Exatamente. Então, a partir desse dia, ele me incentivava muito mais a escrever. E aí eu fui pegando gosto, não tinha como. Puxa vida. Sérgio, percebe a atuação, né, de um professor, como marcou a vida da professora Cida. Você teve também algo assim, Sérgio, de professores que marcaram a sua vida para o bem ou para o mal? Olha, é uma pergunta meio que difícil, porque talvez eu tenha sido um mau aluno, né? Não sei se eu posso confessar, mas eu vou confessar para você e para os telespectadores. A gente não conta para ninguém. Exatamente. Eu não gostava de ler, Juliana. Você está de brincadeira? Eu não gostava de ler, sinceramente, né? Eu fiquei até a gente pode falar, eu fiquei até de recuperação no ensino médio por não ter lido um determinado livro. Você está de né? brincadeira? Eu não gostava de ler, eu gostava, na verdade, de escrever, eu era até meio que compulsivo para escrever, mas para ler, né? Eu li na faculdade de letras aqueles livros do vestibular, livros obrigatórios, Machado de Assis, enfim, né? Mas, de fato, eu não gostava de ler. E faltou, na sua opinião, Sérgio, talvez uma estratégia de ensino que te cativasse? Sim, acredito, porque aqui, no meu tempo era aquele fichamento, fichar livro, cair na prova, determinados livros. Isso literatura não se ensina dessa forma. A leitura, da maneira que foi colocado e está sendo colocado, é um desserviço à leitura. A leitura tem que ser prazerosa. Nossa, né? E eu realmente não gostava. E poucos professores me marcaram. Eu me lembro de um professor de história no ensino médio, né? muito
muito bom professor no ensino médio. Eu fiz magistério na época, né? Fui na faculdade, eu tive uma professora muito boa na faculdade de letras, né? Claro, depois na pós-graduação, muitos professores muito bons, né? Mas, assim, professor que marcou mesmo realmente. E o que você acha que fez com que você tivesse esse desejo enorme de ser professor? Talvez para mostrar que o professor pode fazer a diferença. Fazer a diferença nesse mundo indiferente. Nossa, né? até me arrepio. Mostrar, né, que o professor pode, né? O professor precisa ser uma pessoa diferente, né? Nesse mundo cheio de hipocrisia, né? E em que achamos que estamos livres, que estamos respirando bem, quando na verdade, né, a gente está se asfixiando. Né? Professor Sérgio, o senhor me perdoe, é um assunto que me aflorou e me incomoda. Eu acho que pelo jeito deve incomodar vocês a forma como a matéria, a disciplina, o conteúdo é cobrada, né? A questão da necessidade, muitas vezes, de uma prova conteudista e que foge completamente das estratégias, né? Professora Cida, as estratégias de um professor em sala de aula são variadas. É muito triste quando a gente percebe que não são muitas as estratégias utilizadas e a leitura vai ficando distante da vida do aluno. Professora Cida, conta para nós algumas das estratégias, ou de repente uma que você se recorde bem, porque sei de muitas que você já realizou, que você acha que seria legal contar para o pessoal para cativar, para a leitura, o aluno. Realmente, a leitura, como o professor Sérgio acabou de dizer, da forma como ele é feita até hoje, não é só no seu tempo, nem do meu tempo, nem do tempo da Juliana. Hoje ainda acontece dessa maneira. Ou seja, é uma prática que vem perpetuando os livros, principalmente em época de vestibular, em época de ensino médio, né? Então, os famosos clássicos. Primeiro, como se nós não tivéssemos autores mais modernos e autores brasileiros, lógico, que merecessem prestígio, que merecessem ir para a sala de aula. Então, esse é o primeiro questionamento. Né? Ou seja, até quando nós vamos continuar sempre com os mesmos clássicos? Então, primeiro, a estratégia, mudar os autores, dar um pouquinho de liberdade para os alunos escolherem até que eles se familiarizem com a leitura. Deem liberdade para que eles escolham. Então, essa é a primeira questão. Perfeito. As discussões em sala de aula também precisam ser modificadas, porque o aluno lê para fazer uma prova, o aluno lê para fazer uma resenha, o aluno lê para fazer um resumo, o aluno lê para se reunir em grupo e apresentar para a sala o que ele leu. Hoje, o jovem ele já tem uma dinâmica, ele é dinâmico, ele tem internet, como que ele vai se condicionar a essa metodologia? Ele já não é mais assim. O jovem hoje, ele é multifuncional, como dizem, né? Ele faz trocentas coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, não cobrem dele o que ele já não tem mais condições de oferecer. Nossa. E eu sempre eu gosto de dar um exemplo, já que se leem os clássicos, eu gosto de dar, por exemplo, o exemplo do livro do Cortiço. Sim. Então, se eu leio o Cortiço, se o aluno lê o Cortiço porque ele é obrigado a ler, porque vai cair no vestibular. Então, vamos fazer uma dinâmica diferenciada? Por exemplo, o aluno lê, é um livro atemporal, sabemos disso. Vamos contextualizar esse livro, aquela época, com a nossa época hoje. O que mudou? O que não mudou? O que é o Cortiço hoje? Ainda existe? E os personagens do Cortiço existem hoje ainda? Nossa, Cida, só de você falar assim tá me dando vontade de ler novamente o Cortiço. E não é brincadeira, você colocou de uma maneira tão interessante. Exatamente. Como um debate. Porque o aluno, Juliana, ele vai extrair conhecimento daquela leitura. E o aluno só vai se interessar por leitura quando ele tiver essa condição de ler e aprender. Nossa. A leitura não pode ser usada como um instrumento de manipulação, gente. Sim. Obrigar o aluno a ler
por exemplo, os versos de Camões, os 8.000 e poucos versos, para quê? Claro, precisa sim, vai ser cobrado no vestibular, Machado de Assis, sim. No entanto, como a Cida pontuou, precisa fazer com que ele chegue primeiro à leitura. Sim. Ler por prazer, para depois ler os clássicos, de maneira cuja estratégia o professor, né, possa tornar interessante, né? Para os alunos, exatamente. Olha, é engraçado, eu já conversei com outros autores de livros, vocês dois aqui são pessoas assim que realmente são muito preciosas. Eu fico muito feliz de tê-los no meu programa, porque eu sei a preciosidade que está chegando para o pessoal, porque realmente faltam momentos de discussão sobre, porque é isso que vocês estão falando. Há anos nós temos problemas com o ensino da língua portuguesa, isso está sendo perpetuado e as coisas não mudam. Mas não adianta que o movimento venha só de um lado, só do professor, tem que vir o movimento da sociedade, que deseja que os jovens leiam mais, né? Eu conversava com um outro autor, Caio Tosi, e ele dizia exatamente o que vocês estão falando, da leitura ir ao encontro do interesse do aluno. E não distante, né? Não ir de encontro a, mas ir ao encontro dele. Gente, isso é fantástico. Professor Sérgio, conta um pouco pra gente sobre os livros, porque professor Sérgio, gente, ele tem mais de 6 dezenas de livros escritos. Cada vez que eu falo isso, já dou uma tremida, porque a professora Cida também. Ambos escreveram muitos livros. Conta um pouco pra gente sobre qual foi a sua primeira publicação, se é que você se recorda, porque são muitos, Sérgio. Sim, sim. Meu sonho, né? Eu sempre quis ser escritor. Então, o que eu fiz? Entrei numa faculdade de letras. No entanto, a faculdade não propiciou ser escritor. Propiciou ser professor de português, corrigir erros, erros gramaticais. Então, eu sempre quis ser escritor. E o meu primeiro livro foi na década de 80, meu primeiro livro, chamado Reflexões. Eu publiquei o primeiro livro por meio de crônicas, e não poesia. Geralmente a pessoa publica crônicas, né? E nesse tempo eu fui escrevendo. Eu não gostava de ler, mas eu gostava de escrever, como eu disse. Então eu escrevia muito. Eu assinava uma coluna no jornal de Mauá, né? Escrevia 4 artigos mensais. Eu publiquei mais de 2.000 artigos em vários jornais, Diário do Grande PC, Estadão, no estado de São Paulo, Folha de São Paulo, muitos artigos. Enfim, aí depois comecei a publicar livros, né? Eu tenho mais de 60 livros publicados, Juliana. Puxa! Né? A série do Não é o Bicho de 7 Cabeças, né? Eu idealizei e coordeno a série para uma editora do Rio de Janeiro. Essa série já tem 22 títulos publicados. Né? E o editor hoje aprovou mais um título. Inteligência Artificial não é um bicho. 7 cabeças, né? Então, fora de alguns outros livros de outras editoras que publicam o viés psicopedagógico. Nossa, né? A WK, uma editora do Rio de Janeiro. São temas variados, né? Oi? São temas variados. Sim, sim. Mas, assim, isso no viés acadêmico. Fora o acadêmico, nós publicamos, né? Eu particularmente gosto de livros de terror, né? Então a gente publica... Isso eu vou dizer, você está falando com uma fã aqui da literatura de terror. Adoro, acho super interessante. Primeiro porque a leitura nos faz com que a gente entre naquele mundo. E quando o mundo causa um suspense, eu me recordo quando eu era criança, né? Em algum bom tempo, lá no passado, que quando chovia, eu gostava de ficar deitada numa rede, eu me fechava lá e eu ficava lendo. Então vinha aquela chuva, até aquele frio, porque a rede ficava no quintal, e aí, cadê a Juliana? Eu tava ali. Eu não era uma exímia leitora. Tá?
confesso que até hoje preciso ler muito mais, mas era tão gostoso. Quando eu li, ele era um suspense. Então quer dizer que vocês dois têm um apreço por escrever contos de terror, histórias de terror? Exatamente, histórias, né? A editora Irapuru, uma editora de São Paulo, está publicando uma série de livros voltados ao terror. Puxa né? vida, que Então a gente interessante. gosta, né? A gente aprecia muito o terror. E o público sempre varia? É público infanto, juvenil, infantil, adulto? O nosso público hoje mais é o infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Mas nós estamos aí com um infantil para ser publicado também pela editora Saíra. E esse livro ele fala sobre a forma como a escrita é trabalhada na escola e de que forma a criança, né, a personagem principal do livro, como ela pegou, assim, vamos dizer assim, uma apatia pela escrita. O título é Diana Luz e a aula de redação. Então a gente faz esse... Né? Vai contextualizando as dinâmicas na escola, a percepção, porque é uma menina muito leitora também, né? Então ela tem crítica, ela tem uma percepção diferenciada, então ela vai notando certas características e vai, assim, perdendo o estímulo, que é o que acontece hoje. Na verdade, porque ela se vê diante de duas professoras de redação, uma tradicional, vamos dizer, que chega à sala de aula e pede, vamos fazer uma redação. Agora, quantos professores, né, pedem que se escreva uma redação, né, sem que o professor saiba escrever? Né? Porque eu costumo me perguntar, você colocaria o seu filho numa escola de natação cujo professor não soubesse nadar? Nossa, né? Mas isso é... Então, o professor precisa escrever. Não é chegar à sala de aula e dizer, vamos escrever uma redação, uma produção de texto sobre a teoria da relatividade do Dr. Albert Einstein. Quem saberia escrever? Eu não, talvez nem a Juliana nem a Cida. Por quê? Porque o aluno não tem um referencial. Apenas 4 pessoas em todo o mundo conhecem o que o Albert Einstein escreveu. 4 pessoas, no máximo. E não é só a questão, ele tocou num ponto muito específico, né? Um assunto que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas teriam condições de desenvolver. Sim. Mas mesmo que eu peça para o meu aluno escrever sobre bullying, por exemplo, que é um assunto se ele não tem conhecimento, se ele não tem leitura, se o assunto não é debatido em sala de aula, se ele não tem um referencial, ele não vai sair do senso comum. Perfeito. Não saindo do senso comum, o que vai acontecer? Ele não vai querer escrever. Ele não vai querer escrever. O que vocês estão dizendo é algo muito importante, como tudo que estamos conversando, porque as séries iniciais, elas são as primeiras, né, que apresentam para a criança o que é a escrita em si, como montar, como criar uma sílaba, como montar a sílaba, a palavra, a frase, o parágrafo, o texto. Então, como professora também, que muitos anos fui de 4º e 5º ano, então pegava muitas vezes turmas, né? E as crianças não sabiam muitas vezes a paragrafação. Então tinha, eu lembro que eram momentos muito divertidos em que a gente fazia até simulando numa fila de alunos, aquela fila que representava o parágrafo, então ela tinha que começar um pouquinho depois de um certo espaçamento da sala. A fila de trás era a continuação. Então eram brincadeiras que do lúdico eu tentava que eles concretizassem no papel. E hoje, eu já há muitos anos não estou com essa idade, né? Hoje eu ministro aulas de língua inglesa, até também algumas de língua portuguesa, mas eu percebo que é um problema sério. A falta do entendimento do que é um parágrafo, que não se, por exemplo, uma coisa tão simplória, mas que não se pula linha no meio de um texto, que a pontuação... E vocês, ao colocar dessa maneira tão interessante, faz com que qualquer um de nós, eu tenho certeza que vocês também, tenhamos maior interesse por compreender um texto. E ao ler o texto, você aprende muito, né? Acaba facilitando até a estratégia do professor. Esses livros aqui que vocês estão vendo, eles não são nem 1/5 do que este casal maravilhoso tem publicado. Mas eles trouxeram um pouco para mostrar pra gente um pouquinho, só um pouquinho,
pouquinho do que eles têm publicado. Vou começar a mostrar aqui, ó. Este aqui, o Enigma da Biblioteca. Esse, bom, só pela ilustração, depois eu vou colocar para vocês o nome dos livros direitinho, porque uma coisa do professor Sérgio e professora Cida, o pessoal muitas vezes pergunta, Ju, eu consigo levá-los para a escola? Consigo levá-los para uma roda da conversa, uma oficina? Há essa possibilidade, não é verdade? Vocês dois participam de eventos. Conta um pouquinho pra gente, Sérgio, dessas participações, ou professora. Bom, um dos eventos, participando de vários, né? Eu gostaria de citar aqui o projeto Ler, do professor Marcos Simões. Ele é um projeto na Universidade de São Judas, no campus de Santos. Ele é um projeto para os alunos de graduação de engenharia e tal. Então ele propõe que os alunos leiam livros, romances, não autobiografia, romances, livros de entretenimento, e depois, ao final do ano, os alunos fazem uma roda para que cada um dos alunos exponha, né, o que leu. Tem muita gente, teve uma oportunidade de a gente falar sobre a leitura lá na universidade, e muita gente estava lendo Agatha Christie, né? Gente que ficava assim, e o pessoal lendo alunos de exatas. Isso que me chamou a atenção. E outra coisa, houve, né, um aluno que chegou e comentou que esse foi o primeiro livro que eu li. Aluno de universidade. Aluno de universidade. Isso é de emocionar. Um outro projeto da sua irmã. Minha irmã é professora do Educação Básica de São Bernardo. E ela nos convidou, e ela tem exatamente, nessa época ela trabalhava com alunos de 5º ano. E tinha aquela questão que você acabou de mencionar. O aluno de 5º ano não sabia o que era um parágrafo. Então, assim, muito trabalho, muita dedicação, mostrar. E ela nos convidou para participar de um projeto Escritor na Escola. Ah, que legal! Então, assim, ela envolveu os alunos daquela maneira. Por quê, Juliana? O escritor, ainda que não seja famoso, o aluno ainda tem aquele conceito de que escritor é alguém inatingível. Escritor é alguém que tem dom, alguém que sabe escrever, alguém que está ali que não é acessível. Que morreu. Ou que morreu. Então ela fez todo um trabalho com ele durante o semestre e nós íamos trocando mensagens, né? Assim, as mensagens eram motivadoras. Com os alunos? Com os alunos. Né? Lógico, houve permissão dos pais, da escola e tudo mais. Mas então no e-mail a criança escrevia alguma coisa, tinha uma dúvida, perguntava, nós íamos interagindo com a criança durante, se eu não me engano, foram 6 meses. Então, assim, incentivando, estimulando, tirando dúvidas, sugerindo temas até para que eles escrevessem, e combinou com a nossa visita na escola. O dia que nós fomos, gente, você imagina assim, a nossa emoção, porque eu vou dizer aqui para os nossos telespectadores aqui, os mais privilegiados somos nós, não são eles, somos nós. Nós aprendemos muito mais que eles. Meu Deus, eu fico assim, boquiaberta. 2 coisas me chamaram muitíssima atenção. O fato de um jovem na universidade ter dito que estava lendo pela primeira vez, né? E quando ele diz ler, né, que é o fato de se interessar, de ler, de compreender a obra, porque para chegar na faculdade, muitas vezes deve ter lido um parágrafo aqui, outro ali, uma síntese aqui, mas ler com interesse e com vontade foi como estratégia que vocês colocaram, né? E ao trocar os e-mails, por exemplo, neste outro projeto, quer dizer, isso é algo interessante, porque muitas vezes o professor fala: ai, Ju, mas nós estamos num momento que o computador, a internet toma a nossa atenção. Na verdade, é só você saber usar, como os professores falaram, a seu favor. Porque o que é um e-mail, se não uma maneira do aluno escrever? E você pega naquela hora uma dúvida de uma vírgula e não precisa perguntar. Ao ver ele escrever, você percebe que eles, né? Você sabe ou não? E ali é interessante, Juliana, porque a escrita... Por que o aluno não aprende a escrever na escola hoje? Porque a escrita é vista como um produto, como nós sempre falamos. Ou seja, Juliana, o aluno ele é intimado a escrever sobre um determinado tema.
Então ele tem 50 minutos para escrever sobre aquele tema sem ter repertório, sem ter conhecimento, e ao final da aula ele tem que passar a limpo, como ele diz, e entregar. Nossa Senhora. Enquanto a escrita não mudar, enquanto as aulas de produção de texto não mudarem esse conceito e passarem para processo, ou seja, o aluno participar efetivamente de todas as etapas. A elaboração, ou seja, ele vai ler, ele vai adquirir conhecimento, ele vai debater, ele vai discutir, ele vai escrever, ele vai revisar, ele vai saber quem é o leitor dele. Então, se ele participa de todo esse processo, ele vai estar muito mais engajado. E nesse projeto que ela desenvolveu na escola, isso aconteceu. Nossa, que fantástico. E ali, inclusive, teve um dos encontros nossos lá que nós falamos só sobre revisão. Por quê? O aluno tem preguiça, Juliana. Aliás, ele eu não diria preguiça, mas ele não entende a necessidade que ele tem de ler o texto dele e arrumar. E corrigir, e substituir por sinônimos. Em um dos encontros nós falamos só sobre isso. Cida, eu acho que essa atitude de vocês, e ao mencionar a questão da revisão, o aluno está tendo um ganho não só na língua portuguesa, como em tudo, porque isso me soa, o que chega muito também para nós professores. Meu filho não entende a matemática. Quando você vai ver, ele não revisou o próprio exercício, que muitas vezes a resposta estava lá. Era só ele ver aonde ele errou. E aí vem, talvez, um pouquinho da preguiça, mas eu entendo o que você falou, ele não sente o interesse, não tem interesse, não sente a necessidade da revisão. Então, quer dizer, esse é um trabalho que o aluno vai ganhar em todos os sentidos, né? E eu percebo que não só nas séries iniciais, como isso é um problema que a gente vai carregando na faculdade também. E aí, ficou curioso para saber como essa entrevista continua? Você não pode perder a parte 2 do nosso programa, A Construção da Língua Portuguesa na Formação do Jovem Leitor, com os ilustres convidados Sérgio e Cida Cinca, na próxima semana, aqui na TV Cidade de Santo André, no nosso programa Educar para Transformar. Até lá!